O tesouro escondido e o preço a pagar. É a história de um senhor que arrancou uma botija e hoje eu vou contar a história dele. Ele me enviou a história, eu vou trocar aqui o nome dele, tá certo? Vou chamar ele de Seu João. A lenda da botija é uma narrativa popular brasileira muito conhecida nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, mas que todo o país conhece esta lenda. Ele conta que era nos anos 60 e ele trabalhava em uma fazenda, uma fazenda muito antiga. Essa fazenda era dos anos 1935, então era uma fazenda que foi de um barão de café. Mas ele conta que nessa época a casa estava bem inteira ainda, ainda está, né? Porque até hoje eles conservam esta fazenda. E aí, esta fazenda fica na cidade de Araraquara, em São Paulo. E ele conta o seguinte, que ele trabalhava, né, nessa fazenda, ele mais ou menos 15 homens na colheita da cana-de-açúcar. E certa vez, pessoal, ele começou a ter uns sonhos. Ele conta que eles ficavam hospedados no casarão da fazenda de segunda a sexta-feira. E aí ele conta que certa vez eles estavam dormindo e ele começou a escutar passos, né? Porque ele conta que o casarão é muito grande e tem muitos quartos, né? Eles dormiam na parte de cima. Ele conta que até hoje ainda tem senzalas. Naquela época, né, que ele trabalhou, ele conta que havia ainda o toco, as correntes que eles aprisionavam os escravos, né? E ele conta que tinha tudo, né? Tudo que as senzalas onde os escravos moravam, estava tudo intacto, era bem conservado. Então, pessoal, ele começou a escutar barulho dentro de casa e começou a ter sonhos. Ele teve 4 sonhos com um senhor alto, bem vestido, de chapéu. Esse senhor, em todos os sonhos, ele aparecia com esse chapéu. E ele conta que aquele senhor, muito triste, pedia ajuda, pedia que ele o libertasse. No 4º sonho, ele disse que o senhor mostrava uma árvore e pedia que ele tirasse o que estava lá embaixo da árvore, porque ele precisava ir embora. E ele estava sofrendo muito. Esse sonho foi a gota d'água para que, certa vez, ele pegasse as ferramentas e fosse arrancar, né, que seria uma botija. E ele conta que numa quinta-feira, por volta de mais ou menos meia-noite, ele disse que os trabalhadores estavam todos dormindo já. E ele levanta bem quietinho, pegou as ferramentas, enxadeco, pá, e foi até essa árvore, onde o moço, né, o senhor do sonho, mostrou. E ele conta que foi muito difícil chegar até essa árvore, porque era muito mato e ele tinha muito medo das cobras. Chegando, pessoal, nessa árvore, ele começa a escutar já um galo cantando. E quando ele estava se aproximando da árvore, ele viu uma tocha de fogo que clareava tudo. Ele disse que foi incrível aquela luz que ele viu, né? E ali ele viu que era um sinal daquele espírito que estava preso. Ele disse que já chegou rezando, né? Se pegando com Deus, fazendo aquela oração em voz alta. E foi limpando o local, procurando onde seria, né? Onde estaria aquele tesouro, aquela coisa que estava lá escondida, que até então ele não sabia o que era. E aí, pessoal, ele começa a escavacar e ele disse que foi uma batalha muito grande, ao ponto dele querer desistir. Logo de quebra, pessoal, ele viu como se fosse o Senhor, né? Um ser transformado naquele Senhor do sonho, de preto, com olhos vermelhos, olhando de longe, atrás de uma moita, e ele ficou muito assustado. Mas aí ele começou a pensar que o inimigo que estava, o espírito, o demônio que estava prendendo aquele espírito, ele ia fazer de tudo para que ele não arrancasse aquela botija e aquele espírito ficasse sofrendo ali preso, né? E ali ele começou aquela batalha, pessoal, escavacando debaixo daquela árvore, com muito tempo de luta e medo, porque ele disse que de repente aparece um bode, como se esse bode fosse muito bravo. Pessoal, ele disse que começou escutando um chocalho e um bode berrando. E ele disse que esse bode apareceu também com olhos vermelhos. Esse bode ia para cima dele com uma fúria, a fúria de um leão. Ele disse que foi muito medo. Jogava pedra, o bode se afastava e ele rezava. Ele mandava o bode sair em nome de Jesus. O bode se afastava e voltava. E por último, pessoal, ele começa a escutar umas fortes gargalhadas que ele disse que não sabia de onde vinha. E ele disse que a mente dele foi ficando perturbada com aquelas gargalhadas. E o último mesmo foi uma serpente imensa que apareceu. Essa serpente quebrava pau, sei lá, ele disse que era uma serpente muito grande. E no escuridão da noite ele disse que essa serpente ela era como se fosse uma
algo que tinha uma cor, era tipo era cores brilhantes, como se fosse cintilante. Ela disse que era uma serpente cintilante, ela emanava várias cores, era muito assustador, pessoal, e ele conta que foi uma noite de pesadelo, até que ele consegue sentir algo lá embaixo, pessoal, depois que ele revirou ao redor da árvore, cavando, né, escavacando tudo aquilo, ele consegue sentir que tinha algo duro, né, lá embaixo. E ele foi tirando com as mãos e tirou luva e ele conseguiu escavacar e foi descobrindo, pessoal. E estava bem enterrado em um local bem profundo. Por isso que ele demorou tanto a encontrar. Ele estava sozinho, muito agoniado. Ele disse que era Deus que estava ali no controle, porque ele estava com muito medo, pessoal. E ele conta, pessoal, que escutava choro. Era como se alguém estivesse se acabando de chorar. E ele conta que acha que era aquele espírito, né, que tinha enterrado aquela botija ali, que chorava, né, preocupado, com medo até dele desistir, né. Isso era o pensamento do seu João. O nome dele está trocado, né, eu não vou falar o nome dele aqui, ele pediu que eu não falasse o nome. E ali, pessoal, ele consegue arrancar, e ele tira um baú todo enrolado em saco, pano, ele disse que era pano, tecidos que era muito forte, porque assim, pelos anos que ele acha que fazia, pessoal, os tecidos já era para ter se desgastado, né? Mas ele disse que havia ainda tecido inteiro. E ele pega aquele baú, pessoal, e tira a camisa dele e enrola aquele baú e sai correndo dali. Ele disse que aquelas perturbações ainda o acompanhou assim, por um bom tempo, né? As gargalhadas, ele disse que escutava o bode correndo atrás dele. O galo cantava. O pessoal disse que foi uma noite de terror. Só para quem tem coragem mesmo é que enfrenta arrancar uma botija sozinho. E ali, pessoal, ele conta que quando chegou no casarão, estava aquele silêncio, e ele orando e dizendo aquele espírito em voz alta, agora você está livre, você pode ir para o mundo espiritual, você está liberto. Ele disse que toda hora conversava, né, com aquele espírito. Ele achava que aquele espírito ainda estava ali e pedia a Deus que encaminhasse aquele espírito para o caminho de luz, né? E ali ele chega, pessoal, e esconde aquele tesouro, porque ele disse que pesava muito aquele baú, e ele escondeu em um local. E quando foi no outro dia de manhã, pessoal, ele estava todo machucado, todo rasgado, né? E ele inventou uma desculpa lá para os trabalhadores, e nesse mesmo dia ele inventou que estava doente, pessoal. E aí ele pediu para ir embora, né? Pediu demissão. E ali, pessoal, ele disse que foi muito difícil sair com aquele baú, né? Ele até então não tinha abrido nada, porque ele disse que era muita gente, né? Quando o dia amanheceu, os homens tudo ali trabalhando, pessoas curiosas, então ele não tinha como abrir aquilo. Então ele colocou aquele baú enrolado em uma rede que ele dormia, e ali botou dentro da mala, e ele saiu, foi embora, pessoal, para a cidade. Chegando na cidade, pessoal, que ele chega em casa, ele chama a esposa, e aí se trancaram em quarto, pessoal. E ali ele sabia que algo assim, tinha dentro, não sabia o que era, mas algo interessante havia ali dentro daquele baú. E ele se depara, pessoal, com muito ouro, joias. Ele conta que com certeza aquela joia era da esposa do fazendeiro, né? Muito dinheiro, moedas de prata, moedas de ouro. E aí ele conta, pessoal, que depois disso ele foi embora mudou-se, né, para outra cidade e foi negociar, né? Vendeu a grande maioria do ouro, foi vendendo aos poucos, e aí ele construiu, pessoal, uma casa, um casarão também, comprou uma fazendinha para ele, e ele construiu, pessoal, uma casa, abriu uma empresa de materiais de construção. E ali ele foi se espalhando com as casas, né, de materiais de construção, e as pessoas começaram a desconfiar, pessoal, que ele havia ganhado na loteria. Mas ele conta que não foi na loteria, foi o ouro que ele encontrou naquela fazenda. Ele teve muito medo, né, dos herdeiros ir atrás dele, né, querer até desviver ele, né, por conta dessa fortuna que ele encontrou enterrada, né. E ali, pessoal, ele conta que ele, depois disso, pessoal, ele ficou muito bem de vida, nunca mais precisou trabalhar para ninguém, mas ele disse que hoje ainda tem uma vida triste e nunca mais ele quis pisar naquele lugar. Ele disse que mora por perto, mas nunca mais foi até aquele lugar. Hoje ele vive muito bem, tem muitas pessoas que trabalham para ele dá emprego para todo mundo, mas não vive feliz. Ele disse que não está feliz. E por hoje é só, tá bom? Beijo, meus amores.